Glória a Deus. Deixa eu tomar primeiro um pouco de água, que eu passei essa semana um pouco debilitado, tive um problema de enfermidade. Até pensei que não ia poder estar hoje aqui, mas Deus nos restaurou. E aproveitando, eu quero cumprimentar e saudar a todos com a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus. É muito bom estar num ambiente onde a igreja está orando, buscando a Deus, desejando renovação, e aí fica um ambiente bom para Deus operar, para a palavra fluir. E eu espero que, com a graça de Deus, eu na verdade estava pensando, disse até o pastor, que seria um evento da convenção com os pastores, mas glória a Deus, porque é um momento mais pastoral e de igreja mesmo. Eu queria aproveitar, antes de ler a palavra, eu tomei a informação essa semana e o pastor Belarmino me confirmou de um problema de saúde do filho do pastor Josivaldo Simão, que também é pastor. E eu creio que parte da igreja já deve saber que ele está enfrentando um momento profundamente difícil, e pelas informações, só um milagre da parte de Deus para poder trazê-lo de volta às atividades da vida cotidiana, amém? Então eu quero primeiramente orar por esse servo de Deus, juntamente com vocês, aproveitando esse clima maravilhoso. Pai querido, nesse momento, Senhor, nós nos reunimos aqui para te adorar, mas queremos aproveitar essa ocasião para levar ao Senhor a necessidade de saúde na vida do teu servo, filho do pastor Josivaldo Simão, Pai. Pai, visita-o onde ele se encontrar agora, Senhor. Nós sabemos que tu pode todas as coisas e que nada é impossível ao Senhor. Tu és o Deus de longe, o Deus de perto, e nada foge da tua presença. Assim como disse o teu servo Davi, que se ele fizesse uma casa, uma morada no mais oculto, no mais profundo dos oceanos, nas estrelas do céu, tu estás em qualquer parte do universo, porque o universo está em tuas mãos. Pai, nesse momento, Pai, estende as tuas mãos. Eu creio que a sua família deseja a cura deste teu filho, deseja o restabelecimento da sua saúde, e nós, como igreja, concordamos com o desejo da família e lhe pedimos um milagre na vida daquele teu servo, em nome de Jesus. Queridos, abra a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 29. Glória ao nome do Senhor. Evangelho escrito pelo médico Lucas, no capítulo 24, melhor dizendo, versículos de número 36, e nós vamos ler até o 49. Glórias ao nome do Senhor. Evangelho sinótico, escrito pelo médico Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 36 por diante. Quem encontrou e pode dizer amém, diga amém. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamento aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho.
E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vocês são testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Amados, inicialmente o que me chama a atenção é a ratificação inicial que o Senhor Jesus dá às Escrituras. Primeiro, ele faz eles entender sobre a sua própria ressurreição, dado a confusão que havia no meio deles mesmo, eles tendo ouvido, tendo andado com ele, comido com ele, conhecendo as Escrituras, sabendo da promessa de Deus quanto ao Messias, mas mesmo assim, diante de todo aquele cenário, de homens como João, como Pedro, que chegaram a o ver glorificado, chegaram a ter experiências maiores, e mesmo assim havia uma dificuldade de acreditar na ressurreição do Senhor, diante dos fatos, diante de tudo aquilo que acontecia naqueles dias. E o Senhor Jesus, ao se manifestar perante ao seu grupo, ele ali se revela, até confirmando o que João diz, que se alguém não crê que ele ressuscitou em carne, não é de Deus. E Jesus aqui nos dá essa bendita informação, essa bendita revelação de si mesmo, quando ele diz: vocês estão pensando que é um espírito, mas sou eu mesmo. E aí ele mostra e pede o que comer, e ele come com eles, e ele diz, afirma que convinha que acontecesse tudo aquilo, porque assim estava escrito. E aí é quando ele se reporta ao que está escrito, quando ele fala da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, nos dando uma garantia que a palavra de Deus que nós temos, que nós lemos, ela é a palavra de Deus, é a palavra da verdade. O próprio Jesus aqui está ratificando, está afirmando, ensinando que a palavra, as Escrituras, das quais eles liam, se reuniam aos sábados, como era o costume dos judeus. Jesus está aqui ainda no tempo da comunidade judaica, no tempo do Velho Testamento, do tempo da Velha Aliança, para a mente daquela comunidade, mas aqui ele ratifica a importância, a veracidade da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas nós aprendemos, diante da história e diante dos fatos, que ele revela também aqui, que não era só necessário conhecer as Escrituras, e até ter tido aquelas experiências com ele, era necessário que eles fossem cheios do Espírito, para que eles
pudessem enfrentar os desafios, entender com mais profundidade e cumprir a missão, até porque a missão não era uma missão de uma empresa, não era uma missão de um homem, era a missão divina de Deus. Por isso ele disse que ia, mas ia enviar outro no seu lugar, outro Consolador, o Espírito da verdade. E aí ele os orienta a ir para Jerusalém. É justamente os textos que foram lidos aqui, da festa de Pentecostes. Jesus manda eles esperarem em Jerusalém, para que se cumpra ali a promessa de Deus, feita através dos profetas, principalmente de Joel, que Deus prometeu através do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os velhos, jovens, todos seriam cheios do Espírito, falariam em outras línguas. E justamente numa festa judaica, a festa das colheitas, a festa do Pentecoste, aonde havia pessoas de todas as nações da terra que subiam até Jerusalém, costumeiramente, anualmente, para aquelas festividades. Deus aproveita aquele cenário e ali ele revela a sua promessa, ali se manifesta a presença viva, extraordinária, sobrenatural, incrível, e a primeira vez daquela forma na face da terra, aonde pessoas de todas as culturas, de todas as línguas, de todas as nações, ouviam a palavra de Deus no seu próprio idioma, trazendo uma expectativa profundamente grande. E aqui nós podemos ver como uma demonstração de avivamento, do primeiro avivamento genuíno, um despertar de Deus para com a sua criação, através de um mover sobrenatural do Espírito. A igreja ali, ela nasce no sentido de comunidade, para alcançar o mundo, para cumprir o que ele disse, para ir por todo o mundo, pregando a mensagem do Evangelho, começando em Jerusalém, mas ir até os confins da terra. E aí era necessário que o Espírito fosse o gerente dessa missão, porque eles mesmo, vivendo as experiências que viveram, com toda a experiência, eles tiveram momentos de confusão, de dificuldade. Nós lembramos que quando Pedro foi mandado pelo próprio Deus para ir à casa de Cornélio, a própria comunidade dos crentes na época questionou: como é que você, sendo judeu, você entrou na casa de um gentil? Quer dizer que se dependesse exclusivamente do homem, da religião, da tradição, do ser humano, a obra de Deus jamais teria acontecido como tem acontecido todos os dias em toda a terra, até que ele volte. Então seria necessário, Jesus sabia disso, por isso disse: olhe, não se ausente de Jerusalém. Interessante que no livro de Atos, eles, quando perguntam se ele vai restaurar os tempos, quando é o final do mundo, quando será a sua volta, pergunta se ele vai restaurar o reino a Israel. Jesus disse: olha, não se preocupe com isso não, isso aí compete ao Pai. Ele os orienta a não ficar preocupado com aquilo. E é justamente quando acontece o derramado do Espírito sobre aquela comunidade de mais ou menos 120 crentes, que eles agora entendem, eles são comissionados pelo próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito. Pedro, no momento que se levanta no meio da comunidade ali, e ele entrega a mensagem referente ao cumprimento da promessa lá de Joel, a palavra registra mais de 3.000 conversões, e ali não para mais.
A obra de Deus por meio do Espírito, nada mais consegue parar, nem as perseguições do judeu, nem as perseguições do gentio, nem as perseguições de Roma, nem uma crença, nem uma religião, nem um poder, nem uma potestade, nem político, nem terreno, nem ideológico, nada consegue deter o avanço da igreja, porque ela estava sob a égide do Espírito de Deus. E é justamente esse Espírito, essa renovação que a igreja aqui está novamente desejosa e buscando para conseguir. Pastor Belarmino estava ali comentando, os anos 90 foram anos de glória, de gozo, de despertamento e de uma experiência muito grande da igreja de Cristo, aonde a presença de Deus era quase palpável em alguns momentos. O povo sentia tanto a glória, tanto a presença. Eu lembro que nesses períodos eu estava num evento lá em São Paulo, da denominação que eu fazia parte, com muita gente, umas 50 mil pessoas numa vigília, e no momento de oração, tinha um presbítero nosso aqui, que ele caiu no chão com tanto poder, que ele pensou que ia morrer. Ele disse, eu senti Deus me rasgando pelo meio, quando aquele momento terminou. A glória de Deus veio no ambiente, gente chorava, gente se ajoelhava, gente se abraçava, uma glória, um poder, e não era a emoção, era o poder da presença de Deus, que também age nas nossas emoções, que tira as emoções ruins, os pensamentos ruins, as angústias, o desejo de não viver. A presença de Deus, ela traz vida, ela traz justamente aquilo que nós buscamos, a renovação. É renovação dos sonhos de Deus. Muitas vezes Deus nos dá promessa, nos dá palavra, coloca em nós projeto, e os desafios vai nos fazendo querer desanimar. Mas quando a glória de Deus vem, acende em nós a certeza, a confiança, e a graça de Deus vai sendo manifesta e tornando realidade aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele tem como projeto na nossa vida. E os nossos dias são dias de muitos desafios, dias de mudanças que não demora. Antigamente não tínhamos meios de informações como temos hoje. As informações circulam, os instrumentos de comunicação estão nas nossas mãos, e aí os desafios se tornam maiores, as pessoas se tornam mais suscetíveis à depressão, a desespero, por causa de falsas notícias, por causa de tantas coisas, por notícias mesmo verdadeiras, mas de longe, e nós começamos a ser um acúmulo de tanta informação, e o cérebro começa a não suportar, e se não for o derramado do Espírito, o refrigério do Espírito, a graça do Espírito, para nos limpar, nos transformar, nos renovar, fica profundamente impossível de se viver nos dias atuais. Por isso que nós convivemos com uma sociedade profundamente deprimida, profundamente dependente das drogas. Países que foram, como a Europa, o berço do cristianismo, que se tornaram pós-cristão, hoje são os maiores consumidores de droga do planeta, porque as pessoas procuram refúgio em algum lugar. O ser humano não conseguindo viver, tomando remédio para dormir, remédio para viver. Mas quando nós, não é ignorando o remédio, mas quando nós nos colocamos em buscar a Deus de todo o coração, aquele hino que estava cantando aqui, nós também comentamos do Armando Filho, o hino em si é uma mensagem. A igreja será avivada quando houver mais amor, quando houver mais quebrantamento, quando houver mais sinceridade, quando houver mais volta pela palavra. Então, o princípio fundamental que nós somos desafiados, primeiro, é não crer na palavra. É a luta nas nossas mentes, são movimentos e tantas coisas para não nos fazer crer nas verdades reveladas na palavra de Deus. O fundamento da nossa fé é a palavra de Deus, é ela como instrumento, como a própria Bíblia diz que ela é a espada
espada de Deus que penetra até a divisão da alma e do espírito, a palavra de Deus, e o Espírito é aquele que opera. Nós lembramos que a Bíblia diz que no princípio Deus criou o mundo pela palavra, Deus falava e o Espírito criava. Glória ao nome do Senhor. E aí, queridos, diante de todos esses desafios, a igreja está fazendo aqui o que é necessário fazer, tanto aqui como em todo o mundo. Às vezes, uma comunidade, um movimento começa numa igreja local, a igreja começa a orar de uma forma, às vezes até espontânea, outras vezes programada, às vezes por um problema ou uma necessidade ou uma visão do pastor da necessidade da igreja voltar ao primeiro amor, voltar àquela primeira graça, e aí começa a igreja às vezes com o objetivo mais de comunhão, mas de repente a glória de Deus vem e traz novos horizontes. A igreja, geralmente os avivamentos, eles trazem mudança social, eles trazem mudança, crescimento na igreja. Geralmente os avivamentos, ele traz uma vida profunda. Há na história um registro de 4 grandes avivamentos na história. E esses avivamentos, eles trouxeram uma renovação significativa e transformação espiritual, cultural, social, nos lugares onde eles aconteceram. E o que é um avivamento? Um avivamento significa um despertar ou uma renovação. Na questão do avivamento cristão, é quando o crente é despertado a ter mais sede pela palavra de Deus, mais sede da oração, mais sede de santidade, mais sede de andar na presença desse Deus, de compartilhar a sua fé. Geralmente isso acontece, um reacendimento na vida daqueles que são movidos pelo avivamento. Charles Spurgeon disse: reavivamento é viver novamente, receber novamente uma vida que quase expirou. Reacender em uma chama a centelha vital que estava quase extinta no coração do homem crente. Era a definição que o príncipe dos pregadores, Charles Finney, um pastor batista, que definiu o avivamento como esse novo despertar, como esse acender, porque todos nós, no decorrer da vida cristã, passamos por momento de frieza, às vezes de dúvida, de inquietação, de achar que não sabe se, porque Deus parece que me abandonou. Isso acontece na vida de todos os crentes. Eu lembro de algumas pessoas que no caminhar da vida cristã, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, servindo a Deus com intensidade, às vezes vinha aqueles crentes mais antigos, mais velhos, diziam: eu também já fui assim, eu quero ver você daqui a 10 anos, e eu ouvia muito isso, entre a comunidade, o ambiente que eu passava, e eu disse comigo mesmo: eu vou fazer de tudo para nunca perder essa chama, esse desejo de servir a Deus. Eu estava compartilhando com o pastor que nesse período que ele falou da presença, da unção, da vida de Deus na igreja, eu tenho 40 anos na Polícia Civil, mas nos princípios da minha vida profissional, eu me converti na academia de polícia. Eu não desejava ser crente, não pensava em ser crente na vida, mas foi na academia que eu me converti, e foi naquele ambiente de polícia que, além de eu me converter, Deus se usou de uma experiência de me batizar com o Espírito Santo, que eu fiquei apaixonado pelas Escrituras e pela vida espiritual, pela vida com Deus. Um certo domingo, eu tinha sido colocado como chefe da seção de arma, e era uma média de quase 400 policiais, e eu era quem, num dos plantões, quem armava e desarmava. Eram 15 viaturas que iam para a cidade. Naquela época tinha rádio patrulha,
e eu era do departamento de operações, e o armeiro, ele tinha que chegar às 6h30 da manhã, e eu morava em São Lourenço, e geralmente era definido uma viatura e buscar o armeiro em casa, para ele chegar cedo, para a turma que estava largando, entregar as armas. Naquela época o Estado era pobre, os policiais não tinham arma, trabalhava com as armas do departamento, se armavam, e quando largava as 24 horas de plantão, devolviam. E aí, quando eu fui colocado nesse departamento, tiraram o carro, a viatura de ir buscar, tinha que ir de ônibus. E eu morando em São Lourenço, e justamente num dia de domingo, onde todo mundo, quando está trabalhando, quer largar, depois de 24 horas de trabalho, do sábado para o domingo, eu perdi o horário e me acordei 7 horas da manhã em São Lourenço da Mata, para chegar lá em Casa Amarela. Era para chegar às 6h30, 7 horas eu estava me levantando da cama, e aí eu comecei a me angustiar. Eu tinha pouco tempo de polícia, e eu me angustiei. Eu disse: meu Deus, eu não tenho carro, como é que eu vou chegar? Eu vou ser demitido, eu vou passar por um processo administrativo, lá eu vou chegar, vou passar por um problema muito sério, e saí profundamente preocupado, com razão. Peguei o ônibus, e o ônibus não tinha direto. Peguei o ônibus do parque, desci ali no Padre Cícero, e peguei o ônibus, 2 irmãos, Rui Barbosa, para descer no meio do caminho, ali no Correia Picanço. E o chovendo, o motorista do ônibus 2 irmãos era bem idoso, o ônibus velho, e eu tinha hora que dava vontade de tirar ele da direção do ônibus, pegar o ônibus e dirigir no lugar dele, e eu angustiado, e suando, com chuva, com tudo. Meu Deus, meu Deus. E quando eu desci na Rui Barbosa, que fui correr para chegar do outro lado, na Padre Lemos, Deus me parou de uma maneira eu correndo com guarda-chuva, pastor, correndo, e aí veio como um vento mais forte, o guarda-chuva se deitando por cima de mim, e aquela presença me parou e disse: para, dentro de mim, não falou, mas pare. E ali eu suspirei, me entrou uma paz profunda, e quando eu olhei para os pés de árvore, a vida que estava nas árvores era a mesma vida que me sustentava. Quando eu olhei para a chuva, para o céu, tudo eu vi, eu senti a presença de Deus, eu vi Deus na minha consciência, em tudo, e me sustentando, e botando no meu coração. Por que tu está preocupado? Lógico que eu tinha razão de estar preocupado, mas aí eu saí calmo, sem entender. Quando eu cheguei na portaria, tinha um policial que ficava para as viaturas entrar, aí ele disse: Cícero, você é de muita sorte. Eu disse: por quê? Ele disse: porque houve uma rebelião no presídio, e as viaturas já estavam todas chegando aqui, o secretário mandou, está todo mundo lá, inclusive os que estavam chegando para pegar o serviço, está todo mundo lá na rebelião do presídio, e não tinha ninguém, só estava o rapaz da portaria. E eu entrei com aquela paz no meu coração, inundou meu coração, e eu me sentei ali na sessão de arma, e quando foi com uns 20 minutos, começou a chegar todo mundo, mas não parou por aí. Desarmei, armei todo mundo, fui almoçar, e aí quando foi à noite, e aquela alegria dentro de mim, aquela presença, aquela paz, aquele sobrenatural, o vento me encantava, tudo me encantava. E aí eu cheguei em casa, cantando, e minha esposa disse: o que é que tem, tu está tão alegre? Eu disse: eu vou para o culto. Essa hora eu disse: não, eu vou para o culto. E eu tomei banho, eu tinha comprado um terno, um paletó, eu não gostava de usar, eu tinha o cabelo grande antes de crente, e estava com o cabelo bem curtinho, e tinha comprado um terno novo para ser testemunho de um casamento da Assembleia de Deus em São Lourenço. E aí eu fui vestir meu terno. Minha esposa disse: para que tu comprou o terno, não vestiu? Eu vou usar hoje, no dia de... Simples, não, eu vou usar esse terno hoje. E aí fomos para a igreja. Quando eu chego na igreja, estava na hora do pastor ler a mensagem. E quando o pastor abre a Bíblia, aquela igreja era uma igreja que sentava os homens de um lado e as mulheres do outro. Aí cederam um lugarzinho para mim, ao lado,
E quando o pastor terminou de ler a Bíblia, disse: vamos fazer uma oração. Quando eles vão fazer uma oração, que começou a orar, parecia aqueles torpedos que nas guerras a turma usa para destruir carros e prédios. Desceu um poder, um torpedo em cima de mim, com tanto poder que eu caí de joelho, falando em língua, querendo me controlar, pensando que ia sair palavrão da minha boca. O poder de Deus me tomou e a igreja foi tomada, e os irmãos davam glória, e o Espírito de Deus tomou conta da igreja. Um jovem que estava jogando bola na frente, correram para a frente da igreja, e o pastor fazia amém, amém, e Deus no meu coração dizia: dê lugar ao meu Espírito, que eu quero te encher da minha presença. E eu me lembrava do texto da Bíblia que diz que o culto é racional, e eu queria me controlar, e Deus: não, eu quero te encher, meu servo, deixa eu te encher. E aí eu ignorei o pastor e dava lugar ao Espírito e à glória de Deus, e um monte de jovens na frente da igreja, e ali Deus me encheu. Chegou um momento que, quando parou tudo aquilo, eu estava como uma pena, com vontade de subir para o céu. Eu olhava para as pessoas que não eram crentes, dava vontade de botar Deus dentro das pessoas, queria que todo mundo recebesse Cristo, e foi justamente essa experiência que me sustentou esses 40 anos na minha vida policial, sem me corromper, sem me desviar, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Essa experiência que Jesus disse: até que do alto sejais revestido do Espírito Santo. E essa experiência é para todos quanto o Senhor chamar, está na palavra, é para todos, não é particularidade de ninguém, não é para a liderança, é para os velhos, é para os moços, é para as crianças, e nós estamos precisando desse reavivamento, dessa experiência de vida, que restaura o corpo, que restaura a alma, que restaura os sentimentos, que restaura a fé, que restaura o casamento, que restaura a alegria, que restaura a vida em todos os sentidos. Glória ao nome do Senhor. Querido, se você não tem ainda vivido uma experiência mais profunda, como disse o profeta Ezequiel, aquela experiência que vai só em molhar os pés, mas depois vai mais um pouco e molha mais as canelas, e aí vai adentrando no rio do Espírito, que possamos viver. A Bíblia diz que em Jesus está a vida, Ele é a própria vida. Nós não vivemos uma religião, nós vivemos um relacionamento com Deus. O espaço físico é apenas um ambiente que Deus cria para nós congregarmos, para nós adorarmos, para nós aprender a palavra, para nós poder ajudar uns aos outros, para nós poder compartilhar o nosso dia a dia, mas o templo que Deus habita é o seu coração. A Bíblia diz no livro na carta de Paulo a Coríntios, capítulo 6, versículo 19: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Glorificai a Deus no corpo, na alma e no espírito. Isso não é uma questão religiosa, é uma questão de vida. A presença de Deus, eu lembro até, pastor Santo Irmão, o senhor conheceu o professor Santo Irmão? Ele foi professor mais de 20 anos, 25 anos ou 28 lá no seminário. E Santo Irmão era um homem de fé tradicional, pastor batista tradicional, mas de uma mensagem muito bíblica, muito expositiva. E ele me contando um dia que foi visitar um filho, e foi a primeira vez pegar um avião. E ele nunca tinha dado de avião, e tinha medo, mas como estava com saudade do filho, o filho pagou as despesas todinha, e ele disse que quando pegou o avião ali, no nosso aeroporto, que o avião começou a subir, ele disse: parecia que a minha alma ia sair pela boca, bateu um medo, bateu um pânico. Ele disse: olha, eu fui tomado por um pânico tão grande, que me agarrei na cadeira, só que eu pensei que a minha alma ia sair de dentro de mim, de tanto medo. Ele disse que na hora veio o hino: Castelo Forte é o nosso Deus. Deus usa para cada um de acordo com a sua consciência.
E ali veio o hino Castelo Forte é o nosso Deus, e quando aquele hino veio na mente dele, ele disse que pensou e repetiu: Castelo Forte é o meu Deus. Ele disse que Deus tomou uma paz no coração e controlou ele ali, o avião subiu e ele sentiu serenidade. Estou dizendo isso porque a presença de Deus está em nós. Que nós possamos viver de forma a não apagar essa experiência, a não apagar, como disse Paulo, não apagueis o Espírito. Que nós possamos valorizar os momentos a sós de oração, de vida com Deus, de buscar a Deus intensamente, não só quando nos falta alguma coisa, não só quando temos um problema, mas buscar a Deus, por desejo de conhecê-lo. Senhor, eu quero te conhecer mais e melhor, eu quero conhecer mais a tua presença, eu quero aprender a te adorar mais, eu quero te amar de verdade. Eu não quero ser um mero religioso, eu não quero ter um rótulo de batista, ou assembleano, ou presbiteriano. Eu quero ter a tua glória na minha vida, a tua presença na minha vida, porque foi essa presença que levaram os grandes avivalistas no mundo fazer o que fizeram. Wesley, Moody, Charles Spurgeon e tantos outros homens de Deus que foram usados como tocha viva. Nós temos na história momentos como o do Pentecoste, depois temos outro momento profundo que foi o da Reforma Protestante. Mas a Reforma Protestante não foi obra de Lutero, nem de Calvino, nem de Zwingli, ela foi uma obra de Deus. Eles apenas foram instrumentos de Deus para aquele momento, para aquela época, pela necessidade e pela agenda de Deus na terra. Eu tive um professor de história no seminário, que ele é presbiteriano, e ele dizia, olha, primeiro ele ensinava a cada 100 anos, da história do nosso século, do Novo Testamento, e ele dizia, Deus não vem buscar a igreja, nem antes nem depois, nem é a oração da igreja que vai agilizar Deus em buscar, nada não, porque Deus tem uma agenda. Há uma agenda em Deus, e essa agenda Ele vai cumprir, e que nós possamos aproveitar esse momento que nós estamos tendo, que a igreja aqui está tendo. Hoje está sendo um momento de raridade, pastor, levar a igreja ao quebrantamento, à humilhação, à oração. Geralmente os movimentos hoje é mais de prosperidade e de tantas outras coisas, de coach, de tantas outras coisas. Já não se fala mais no que eu estou ouvindo aqui hoje, já não se canta mais os hinos que eu ouvi cantar aqui hoje. E que isso seja para a glória de Deus, e que isso seja, e que Deus receba todo esse sacrifício dessa igreja, e que o Espírito Santo se mova com maior intensidade, mais do que vocês pensam, mais do que vocês pedem, mais do que vocês esperam, mais do que vocês imaginam, e que a glória de Deus venha sobre essa igreja no nome do Senhor. Deus abençoe grandemente a todos. Aleluia, glória a Deus. Palavra de desafio para nós, meu irmão. Você não quer uma vida assim não? Eu quero, né? Eu já experimentei, eu estava conversando ali com ele, já experimentei, já falei para vocês aqui, nos anos 90, experiências com Deus. Mas eu disse a Deus o seguinte, sabe qual é a minha oração? Eu disse, Deus, eu não quero como era nos anos 90. Não, exatamente. Eu quero porção dobrada, Senhor. Eu quero mais. Eu quero experimentar mais do Senhor, infinitamente mais. Certo? Então, olha, todo primeiro sábado, só se você não puder, mas grave na sua agenda para você vir buscar. Nós estamos buscando avivamento em os cultos, nós estamos em todos os cultos, mas o primeiro sábado é exclusivo para a gente estar se dedicando mais à busca por um avivamento. Nós vamos orar antes da gente encerrar. E eu faço essa oração, pedindo a Deus, se você já foi batizado no Espírito Santo,
Se você não foi, coloca-se diante de Deus. A gente irá orar aqui, certo? Coloca diante de Deus e creia somente. Creia somente. E deixa acontecer hoje, como pode acontecer amanhã, como pode acontecer no meio da rua, como já aconteceu com tantas pessoas, certo? Uma experiência com Deus profunda no meio da chuva, porque o templo de Deus somos nós, e onde a gente for, Deus está conosco. Se você está precisando de uma renovação espiritual para a sua vida, eu estou. E eu vou me colocar nessa posição hoje à noite, também buscando ao Senhor para ter essa renovação. Então, vamos ficar de pé e vamos fazer essa oração. O pastor vai nos guiar nessa oração, pedindo para que Deus derrame do seu Espírito em nosso coração. Que Deus, Charles Finney orava o seguinte: Senhor, prepara o meu coração e batiza-me no teu Espírito. Aliás, Charles Finney não, é R.R.A. Tozer. Tozer não, é Torrey. Torrey, não é W. Tozer não, é R.A. Torrey, que foi um avivalista. Ele dizia assim, ele orava assim, pedindo a Deus, clamando a Deus. Hudson Taylor disse: fazei grandes coisas para Deus, esperai grandes coisas de Deus. Nós estamos fazendo o quê? Buscando a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus, confessando nossos pecados a Deus. Então espera, meu irmão, grande coisa de Deus para a tua vida. Espera em fé e você vai ver o que vai acontecer. Nós estamos há 1 ano buscando, clamando, e vamos continuar, porque vamos continuar batendo na porta de Deus, até que eu disse a Deus: Senhor, eu sou aquele amigo inoportuno que fica de madrugada batendo na porta do amigo querendo o pão. Eu estou assim, Senhor. Eu sou como aquela viúva que está na porta do juiz dizendo: faz justiça todos os dias, Senhor. Então, meu Deus, eu estou batendo na tua porta. Eu sou esse amigo inoportuno. Eu sou, Senhor, essa viúva que clama todos os dias na tua porta. E a tua palavra diz que aquele que bate a porta se abre, Senhor. Deus, eu não estou buscando nada demais a não ser o que tua palavra promete. A tua palavra promete: pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abre-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra, todo aquele que pede a porta se abre. Senhor, eu só estou buscando isto aqui que está a tua palavra, nem mais nem menos. E tu és, Senhor, fiel para tu és poderoso para cumpri-la. E é por isso que eu tenho clamado a Deus todos os dias, manhã e noite. Prepara seu coração e batiza-me no poder do Espírito, porque o batismo do Espírito não é uma só vez, não, é quantas vezes a gente precisar. Então vamos orar nessa noite. O Espírito Santo, lá em Atos 2, desceu poderosamente e eles falaram em nova língua. Em Atos 4 desceu de novo, um novo batismo. O pastor Tadeu fez essa mensagem de desafio ao nosso coração, e ele agora vai orar pela gente, e depois ele vai dar a bênção encerrando o culto dessa noite. Glória ao nome do Senhor. Seja perseverante em oração. Se você, o pastor disse, eu estou clamando de manhã, de tarde e de noite, eu estou fazendo o mesmo, tenho feito o mesmo. Se você se cansar de joelho, fique deitado, mas não pare de orar. Se está cansado, deitado, sente no sofá e continue orando, porque Deus está lhe visitando. Não é posição que leva Deus a ouvir ou não ouvir a oração. É um coração quebrantado que Deus não despreza. Muitas vezes Deus ouve uma pessoa no leito do hospital, cheio de
de fios, de tanta coisa no corpo, e a pessoa está lá só pedindo na mente misericórdia, e Deus ouve, visita. Então não cesse de orar. Paulo diz para nós não cessar de orar. Ore de dia, de tarde, de noite, não endoidece. Há 40 anos que eu oro assim, é de dia, de tarde, de noite, no carro, dirigindo, muitas vezes no trabalho, os outros estão falando, eu estou em pensamento com Deus, conversando, pedindo graça, direção. Então eu quero orar agora com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa igreja está revelando o desejo, ó Pai, de avivamento, o desejo de te conhecer, o desejo de experimentar mais do Senhor, de conhecer mais do Senhor, de descer as águas profundas do teu Espírito. Olha para o fraco, cansado, aquele que não tem força para orar, aquele que não tem ânimo. Ó Deus, em nome de Jesus, traz o avivamento que o pastor está pedindo, que a igreja precisa. Traz, ó Deus, um avivamento profundo, tremendo. Batiza com o teu Espírito, ó Pai. Batiza com dons de língua, com dons espirituais, segundo a tua vontade. Ore, canta, lamassuriana, lamaia. Ore, canta, canta, lamassúria. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, Deus vivo de Israel, Deus vivo de Abraão, de Isaac, de Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aviva essa igreja, traz cura para a igreja, traz cura na alma, traz cura no corpo, traz cura nas finanças, traz cura no espírito, traz cura na fé. Ó Deus, em nome de Jesus, se move com intensidade, ó Espírito de Deus, se move com profundidade, se move nos corações, se move nas mentes, se move nas almas de cada um, Senhor. Oh Deus, aviva, Senhor, aviva, 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 Senhor Deus, aviva com a tua presença, aviva a glória, aviva com o teu poder. Cumpre nessa igreja as tuas promessas, continua com a tua mão estendida, em nome de Jesus, ó Pai. Traz alegria ao coração desse povo, traz alegria, traz vitória, Senhor. Ó Deus, manifesta a tua bondade, manifesta o teu amor, quebra, Deus, as correntes, as cadeias, os problemas, as angústias, as tristezas, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, vai trazendo a glória de Deus sobre esse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai. Ó meu Deus, aquelas pessoas que estão aqui, Senhor, que estão angustiadas por algo que está doendo, algo que está lhe incomodando profundamente. Orica na massuri canta na maia, orica na maia. Oh Deus, eu te peço agora por essa pessoa que não está suportando, ó Pai, que não está aguentando a angústia no coração, que não sabe o que fazer. Eu repreendo agora toda a opressão na vida dessa pessoa. Eu repreendo agora a opressão maligna. Saia da mente dessa pessoa, em nome de Jesus. Espírito de Deus, enche essa vida, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós aqui, a igreja do Senhor em toda a terra. E a igreja diz amém. Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus.